Caríssimos irmãos e irmãs, na força do Espírito Santo que reza em nós, encontramo-nos na hora da paixão para celebrar a entrega total e redentora de Jesus Cristo. Em João, capítulo 10, versículo 10, lemos: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Se ontem iniciávamos o Tríduo Pascal em torno da mesa, sentados para a ceia, alimentados pelo corpo e sangue doados, conscientes dos gestos institucionais do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo, hoje caminhamos até o ponto mais alto de Jerusalém para aprender a segunda lição destes 3 dias. O amor incondicional que leva à entrega total, que leva à morte. Lá no mesmo evangelho escrito por João, no capítulo 2, versículo 4, quando ele fala do primeiro sinal, no contexto das bodas de Caná, nós lemos: a minha hora ainda não chegou. No entanto, hoje esta hora chegou e dela fazemos memória. Se a lição da ceia evidenciou o caráter do servir, hoje podemos pensar no que significa uma entrega sem limites, caracterizada pela obediência, pelo silêncio, pelo abandono, pelo corpo ferido e pelo corpo sem vida, para que então pudéssemos aprender a simplesmente crer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Olhar para a cruz é dar passos concretos, maduros e frutuosos no dom da fé. Os 3 últimos domingos da Quaresma neste ano, no encontro com a samaritana, na cura do cego de nascença e na ressurreição de Lázaro, nós vimos que o itinerário quaresmal tinha esta finalidade: ajudar-nos a amadurecer o dom da fé. Por isso, amadurecer o dom da fé, olhando para a cruz, é aceitar e viver tendo a certeza de que aquele homem de Nazaré, que agiu em favor dos excluídos, dos rompidos da comunhão filial, é de fato uma pessoa possuidora de uma natureza divina. E é isso que hoje a liturgia quer nos ensinar. Não é apenas um homem que morre, mas é alguém que, pela natureza divina, entrega-se para que voltemos à vida. Olhar para a cruz hoje é enxergar um projeto e um plano divino que, a princípio, nos causa estranheza. Como enxergar vida na cruz? E assim ensinar o coração a entender que isso é amor, do servir ao doar-se para que todos tenham vida e a tenham
em abundância. Hoje é um dia propício para parar e, na perspectiva católica, perguntar: o que é a cruz? Qual o sentido de estarmos aqui para um gesto de adoração e veneração deste instrumento de salvação? Respondo com 8 elementos. Primeiro, a cruz é sinal supremo do amor redentor de Cristo. O gesto de Jesus na cruz é sacrificial. Pelo sacrifício, ele salva, ele reconcilia. O gesto de Cristo na cruz é expressão do amor. Se na noite da ceia fomos instigados a pensar no servir, que este o seja de uma forma amorosa, nunca obrigatória, mas como expressão de uma liberdade, de uma escolha consciente. A cruz nos ensina a amar pela liberdade, não pela obrigação. E assim Cristo se entrega na liberdade da sua obediência até o fim. Segundo, a cruz é vitória que se manifesta na fraqueza. Cristo venceu o pecado e a morte ao aceitar a fraqueza humana. A vitória cristã passa pelo caminho da humildade e do sacrifício. Jesus deparou-se com necessidades humanas, físicas e espirituais. Em todas elas, procurava consolar. A cruz ensina-nos a consolar pessoas que se sentem tantas vezes inúteis ou fracas, mostrando que a fragilidade pode ser de graça e de reencontro do amor divino. A cruz nos ensina a cuidar das nossas fraquezas. Por isso, terceiro, a cruz é um instrumento de reconciliação e de perdão. Pelo sacrifício de Cristo, oferecemos e recebemos perdão. A cruz remete à restauração da comunhão com Deus e com os irmãos. Sentir-se reconciliado com Deus e com os irmãos não é apenas um gesto externo, mas ele é, acima de tudo, um gesto interno, porque traz paz ao coração, traz paz à consciência. A cruz, como instrumento de reconciliação e perdão, nos coloca diante de um exercício exigente, diário, que pede maturidade e, através desta maturidade, também há de nos comprometer. Por isso, não queiramos apenas o perdão para nós, mas busquemos pela cruz também a reconciliação e principalmente o arrependimento. Quarto, a cruz chama a esperança pascal, a morte que conduz à vida. A cruz não é fim absoluto, é caminho para a ressurreição e para a vida nova em Cristo. Quantos carregam a cruz diariamente e são testemunhas da esperança para nós?
testemunhas, acima de tudo, de que um dia as coisas mudarão. Digo para vocês, para nós ou para mim como padre, é tão significativo quando nos mutirões, no atendimento das confissões, você olha para os olhos, mas principalmente de uma mãe que sofre, que carrega a cruz, o quanto ela ainda tem esperança. O quanto ela tem esperança que o filho mude, que o esposo melhore, que sua família caminhe na presença de Deus. Isso vem pela cruz. Isso vem por esta certeza daquilo que celebramos hoje. Por isso, muitos que carregam a cruz diariamente são testemunhas da esperança. Quinto, a cruz é escola de compaixão, unir-se ao sofrimento do outro. Seguir Cristo na cruz implica solidariedade com os que sofrem, partilhar dores, escutar, amparar, não apenas daquilo que adquirimos como segurança e confiança da vida do outro, para que se torne, na nossa vida, instrumento de manipulação, de fofoca, de destruição. Por isso, a cruz, como escola da compaixão, ensina-nos que precisamos ainda crescer num discipulado do ir ao encontro. Nós somos uma região no estado de São Paulo com um grande número de presídios. Precisamos desta coragem. Coragem para ir aos presídios. A pastoral carcerária de nossa diocese sempre suplica pessoas para participar desta missão. Coragem e disponibilidade para visitar os enfermos nos hospitais e nos asilos. Ter a disponibilidade para a escuta e, se necessário, tantas vezes, lutar pela dignidade humana. A cruz torna-se nossa vida oferenda. Trabalho, família e dor se consagram a Deus. A espiritualidade cristã vê as ações humanas unidas ao sacrifício de Cristo. O cotidiano pode ser oferenda redentora, tornar os ambientes em que vivemos lugares onde se percebe a presença de Deus, pelos gestos do próprio cristão e depois daquelas atitudes devocionais e oracionais. A cruz não pode ser apenas um ornamento num ambiente, numa mesa. Por isso, queridos, santifique com a cruz, santifique com a vocação batismal o lugar onde você vive, o lugar aonde você trabalha, para que ali você possa dar o seu testemunho de que a cruz é uma grande oferenda e uma grande consagração a Deus. A cruz é critério para o discernimento moral e pastoral. A cruz orienta decisões segundo o amor, segundo a verdade, segundo a entrega, não segundo o poder ou a vantagem pessoal.
Por isso, tantas vezes que temos que tomar decisões, nós perguntamos à consciência, nós perguntamos ao Espírito e nós perguntamos ao Cristo crucificado o que ele faria. Por isso, a cruz é lugar do discernimento à luz daquilo que o Evangelho nos ensina e daquilo que o Evangelho cobra de cada um de nós. Por fim, a cruz é um convite à participação sacramental na Páscoa. Estamos caminhando nesses 3 dias para chegar à Páscoa. A Eucaristia atualiza o mistério pascal. Pela cruz e ressurreição, somos incorporados a Cristo. Hoje, nós celebramos a Páscoa da cruz, assim como ontem celebramos a Páscoa da ceia. Ela torna-se não um amuleto, mas, acima de tudo, uma proposta de vida. Convida-nos a vigiar na vida sacramental, de modo particular, a Eucaristia e a confissão, mas também nos outros sacramentos, acrescentando o sacramento da ordem, da vida do padre e o sacramento matrimonial de muitos de vocês. Por isso, este convite à vigilância na vida sacramental nos fazem celebrar o encontro com o mistério da cruz, onde se aprende a entregar a vida para que o outro a tenha em abundância. Caríssimos, que a cruz seja para nós um lugar do deixar-se educar, um lugar do silêncio, um lugar das lágrimas, um lugar da lança transpassando o corpo ferido, mas também, como foi para o soldado romano, o seja para nós, o lugar onde nossa fé reconhece que Jesus de fato é o nosso Salvador. A pergunta continuará sendo feita e respondida a partir da vida de cada um. O que é a cruz?